A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite a todos. Daqui a pouco nós estaremos dando início ao nosso culto de ensinamento. Aguardar os irmãos entrarem, daqui a pouco nós estaremos iniciando. Precisamente às 8 horas daremos início. Irmãos que vão entrando aí, a paz do Senhor a todos. Deus abençoe a todos. Hoje estaremos começando mais um estudo da Palavra de Deus. O tema de hoje é um assunto que estamos passando em questão global e traz para nós o sentido para estarmos fundamentando a razão de todos esses fatores, né? E tem uma base diretiva sobre esse assunto que nós estaremos tratando nesta noite. Irmãos que vão entrando aí, a paz do Senhor seja com todos. Uma noite propícia, que Deus nos conceda e venha falar aos nossos corações. Maria Conceição, a paz do Senhor. Daqui a pouco, às 8 horas, estaremos dando início ao nosso estudo. Hoje na nossa igreja nós temos plantão espiritual desde as 19h30 até as 21 horas. Temos obreiros preparados, prontos lá para atender os irmãos que desejarem e procurarem. A igreja estará aberta para o plantão espiritual até as 9 horas. Irmão Anderson, a paz do Senhor. Daqui a pouco nós estaremos iniciando. Enquanto os irmãos vão entrando, nós vamos aguardando. Os irmãos que desejarem já abrir o texto base desse estudo é Isaías capítulo 59, versículo 1 e o 2. Profeta Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2 é o nosso tema, ou melhor, o nosso texto base do tema desta noite. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Vamos aguardar os irmãos entrarem. Daqui a pouco nós daremos continuidade, ou melhor, daremos início ao nosso estudo nesta noite. Precisamente às 8 horas daremos início. Louvado seja Deus. Temos alguns minutos ainda. A apostila do estudo que estávamos meditando estará disponível a partir de segunda-feira para os irmãos que se inscreveram na live, ou melhor, no meu canal no YouTube. Todos estará recebendo a apostila digital do estudo que nós estudamos aí por 14 encontros, precisamente aí 7 semanas. Então os irmãos que desejarem, estará sendo disponível para os irmãos a partir da segunda-feira. Os irmãos que se inscreveram, é só mandar um e-mail no meu e-mail com o seu nome, eu estarei direcionando a apostila a todos. Louvado seja Deus. Vamos aguardar um momento. Irmão Valmir, a paz do Senhor. Enquanto os irmãos vão entrando, daqui a pouco nós estaremos
iniciando o nosso estudo. Temos ainda 2 minutos, vamos aguardar quantos irmãos vão entrando aí na live para darmos aí sequência ao estudo da palavra do nosso Deus. Nosso texto base será Isaías, capítulo 59, versículo 1 e o 2. É o texto sagrado que estaremos usando como base para o tema que escolhemos. O tema de hoje é a maior doença de todos os séculos. Estamos em momento de pandemia e achei por bem trazer esse tema para que venhamos entender a gravidade da situação de que muitos atravessam por ser contaminados por essa doença que eu estarei falando. Muitos preocupados com o Covid, mas tem situações piores do que o Covid, doença muito pior. E nós estaremos falando sobre esta doença nesta noite, a pior doença de todos os séculos. Vamos aguardar um momento, daqui a 1 minuto, precisamente, já estaremos dando início. Irmã Neide, irmão Nivaldo, a paz do Senhor. Abre as vossas Bíblias, livro de Isaías, capítulo 43, ou melhor, capítulo 59, Isaías 59, versículo 1 e 2, nos diz assim a palavra do Senhor: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Texto sagrado de Isaías, ele vai trazer uma palavra diretiva para a nação de Judá, o povo de Deus, povo que Deus elegeu pela sua graça, pela sua bondade, mas que estava vivendo um momento de crise espiritual, estava vivendo um momento de declínio espiritual. E Deus vai usar o profeta Isaías para trazer essa advertência. Baseado nesse texto, estaremos falando sobre a maior doença de todos os tempos. Percebemos que na história do ser humano na Terra, precisamente após Cristo nascer, morrer e ressuscitar, após Cristo, doenças que alastrou o mundo, precisamente desde o século XIV, são as piores doenças que já surgiram. Exemplo, no século XIV surgiu a pior doença que até hoje existem, numa situação crítica muito agravante, pior do que o Covid, que nós agora temos, a nossa geração, passado por essa situação. Covid não chega nem perto da doença que varreu ao mundo e principalmente a Europa e a Ásia. Essa doença ela surgiu em 1348. Essa doença tem o nome de peste negra ou peste bubônica.
essa doença, ela varreu praticamente, levou à morte 1/3 de toda a Europa. Os irmãos entenderem a gravidade dessa doença. Essa doença, segundo a história, 75 milhões de pessoas morreram com a peste negra, isso em uma fase, em um estado, em um momento, em uma transição de apenas 2 anos. Depois da peste negra, surgem outras doenças que trouxe também grande gravidade. Temos a gripe espanhola, que também atingiu de uma forma gradativa muitos lugares e levou muitos a óbito. Segundo, há uma controvérsia de informação em relação a essa doença, alguns números que não batem de um fundo histórico de estatística com o outro. Porém, segundo a história, está aí relacionado entre 20 a 40 milhões de pessoas em um espaço de 2 anos. Depois vem aí a HN1. Hoje, nos nossos dias, temos aí o Covid, que está chegando o ápice a 1 milhão de pessoas. Então, uma gravidade muito grande que o mundo já enfrentou. Doenças terríveis. Hoje temos outras doenças que também não escolhe classe social, posição, está aí alastrando também de maneira mais silenciosa, mas tem levado muitos a óbito, que é o câncer, a AIDS e muitas outras doenças que têm aparecido. Porém, nós não estaremos falando dessas doenças, porque existe uma doença pior do que essa. É a maior doença de todos os séculos. A doença que traz uma contaminação gradativa desde os primórdios, desde os primeiros homens que nasceu na terra. E essa doença tem agravado a cada dia e precisamos estarmos atentos e termos o conhecimento dessa doença, a sua definição, os seus sintomas ou as suas consequências e como combater essa doença. Então nós estaremos falando baseado no Isaías 59, que vai mostrar no versículo 1 que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, melhor dizer. Os seus ouvidos não estão agravados. Aí o texto vai dizer que os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões faz divisão entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos ouça. Então nós estaremos falando da pior doença do século, de todos os séculos, que tem o nome de Hamatia. Hamatia, essa palavra Hamatia, que vem da origem hamatano, é uma palavra grega que tem como significado o pecado. Então vamos falarmos sobre Hamatia, o pecado, que tem como seu significado errar o alvo, tomar direção oposta. Isso que quer dizer o pecado. Errar o alvo ao seu ideal, ao seu padrão. E quando nós estamos falando de uma questão espiritual, isso quer dizer se contrapor a Deus, ir contra o princípio de Deus, ir contra os mandamentos divinos, ir contra os princípios da santidade divina. Isto que quer dizer o pecado de uma forma mais gradativa de informação. Então percebemos que esse pecado, ele, além de ele ter a sua gravidade, a pior gravidade que ele tem é a separação
do Criador. É a separação do Pai amoroso, compassivo, que nos amou de uma maneira especial. Então vamos vermos aqui, ainda na definição, eu destaquei essa parte, que Agostinho falou sobre o pecado. Olha que Agostinho falou sobre o pecado. O pecado é uma palavra, um ato, um desejo contrário à lei eterna. Olha o que Agostinho ele escreveu. O pecado é uma palavra, um ato, um desejo contrário à lei eterna, causando, por isso, ofensa a Deus e ao seu amor. É bem direto Agostinho, quando escreveu isso há muitos anos, que esta verdade está estampada diante dos nossos olhos, como temos visto nos dias de hoje. Essa gravidade em relação a esta doença, que se chamada pecado. Segundo a Bíblia, agora segundo a Bíblia, não segundo a definição grega da palavra, ou segundo a definição de Agostinho, que é muito importante a definição que ele traz, que ele narrou, mas segundo a Bíblia, o pecado é um ato realizado através do desejo descontrolado. Tudo que leva a um desejo descontrolado leva à vazão para o pecado. É o veículo que conduz ao pecado. Quando abrimos as nossas Bíblias, se vocês quiserem acompanhar aí na sua casa, Tiago, capítulo 1, versículo 14 e o versículo 15. Observe que a Bíblia vai falar dessa doença. O que a Bíblia vai falar dessa doença chamada pecado. Mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelo seu próprio desejo. Aqui está falando que é a realização através do desejo descontrolado. Quando somos engodados pelos nossos próprios desejos, que é a concupiscência, o texto vai dizer lá, versículo 14, dando continuidade, o texto vai dizer: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Depois que esse desejo descontrolado dá à luz, aí vem o pecado. Quando atraído, ou melhor, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. E Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, ele deixa bem enfático no capítulo 6, na epístola aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. E Tiago está dizendo aqui que após a concupiscência gera o pecado, e o pecado gera morte. É o salário do pecado, é a morte. Por isso que essa doença tem matado de uma maneira assustadora, mais do que a peste negra, mais do que a gripe espanhola, mais que o HN1, mais do que o Covid. E eu vejo pessoas muito preocupadas com Covid, mas não tem se preocupado com a pior doença que existe, que é o pecado. E precisamos estarmos atentos a isso. Dando continuidade, no entanto, a Bíblia, ela nos revela que o pecado, em forma geral, é toda ação interna
ou externa. É uma ação tanto interna como externa, que fere a santidade de Deus, que é o nosso Criador, que nos fez a sua imagem e conforme a sua semelhança. Então, tanto os pecados internos quanto externos, todos eles ferem a santidade divina, e por isso gera em nós uma consequência. Tanto que no ato da ceia, a Bíblia é bem enfática na instrução, que é a leitura que nós fazemos para o ato da ceia, da ministração da ceia, que o texto vai dizer lá em 1 Coríntios, a epístola aos Coríntios, a primeira epístola, no capítulo 11, do versículo 23 a seguir, a leitura que nós fazemos, vai chegar um ponto que a leitura vai dizer: examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Não é o pastor que tem que analisar, não é o diácono que vai servir que tem que analisar se o irmão tem que tomar ou não. Examine, pois, o homem a si mesmo. E por não examinar e tomar de uma maneira incorreta, a pessoa, ela peca contra si, cada vez mais gradativamente. E o texto vai dizer: e por isso que há entre vós muitos fracos, porque essa doença traz a fraqueza, e doentes, porque deixa a pessoa doente, e muitos que dormem, porque essa doença mata. Entende? Então vemos o sintoma, a fraqueza, o fator da doença, e após a doença, a morte. Então precisamos estarmos preocupados, irmãos, com essa doença. Precisamos estarmos atentos a isso, e precisamos termos esse conhecimento. Então vamos ver agora as suas consequências. Quais são as consequências dessa doença? Quais os sintomas que trazem? O que vem de consequência para nós? Primeiro, a primeira consequência dessa doença, a pessoa perde a comunhão com Deus. É automático. Pecou, perde a comunhão. Perder a comunhão, queridos, é um fator crucial em toda a trajetória de um ser vivente. É o maior benefício perdido, é a comunhão, porque a comunhão nos liga à vida eterna. A comunhão nos liga à salvação completa. A comunhão nos liga à eternidade com Deus. E é o fator principal que a pessoa perde com essa doença, sendo contaminado por essa doença, é perder a comunhão. Quando abrimos as nossas Bíblias, lá em Gênesis capítulo 3 e o versículo 8, vai nos mostrar que os nossos primeiros pais, ao pecarem, a ser contaminado por essa doença, que foi a fonte, o próprio Satanás, que ele é a fonte dessa doença. E tem pessoas brincando, tem pessoas agradando a Satanás, tem pessoas esquecendo que foi Satanás que é a fonte dessa doença. Ele que trouxe essa fonte, a origem vem dele.
Deus que passavam no jardim para a virada do dia e esconderam-se Adão e Eva. Sua mulher Adão e sua mulher Eva, ou a sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Automaticamente, quando eles perceberam que estavam contaminados pelo pecado, nossos primeiros pais, a reação, a atitude deles foi se esconder. Foi para trás das árvores, porque todos os dias, na virada do dia, Deus vinha ter comunhão com o homem. E o maior prazer de Deus é ter comunhão com o ser que Ele criou, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Adão e Eva estavam atrás das árvores. E quantas pessoas nos dias de hoje estão se escondendo atrás das árvores da desculpa, atrás das árvores da religião, se escondendo atrás das árvores da justificativa. Quantos estão se escondendo atrás das árvores até da própria Bíblia mal interpretada para o defender, e esquecendo que Deus é justo em tudo, esquecendo que em Deus opera o amor e a justiça. Então vimos aqui que é desde os nossos primeiros pais. E aí onde Deus pergunta: Adão, onde estás? E até hoje, nos nossos dias, Deus está à procura de Adão que saiu da sua presença, que estão atrás das árvores da desculpa, da religião, e muitas vezes até da doutrina que Deus não está presente, doutrina de homens, fábula de homens, ensinamentos, ideias de homem, idealismo de homens. Esquece do fator do que é a verdade sagrada. Hoje tem pregadores para todo gosto, para todos os gostos. Quem quer ser massageado o ego, é só pôr no YouTube, que tem um aí que está direto, só massageando o ego e ocultando a verdade, ocultando a verdade do que é salvação, ocultando a verdade do que é ir para o céu. Ter uma vida de delícia na terra, isso é bom? É, mas muito mais além do que ter uma boa vida aqui, é saber que estará nos braços do eterno Pai. E para isso tem uma renúncia. Então precisamos estar muito atentos a isso, amados. Precisamos estar muito atentos a isso. Recorrer às Sagradas Escrituras e ver as verdades espirituais na sua palavra. E aqui está a primeira e a pior consequência que o homem pode ter. É perder a comunhão. Não é a morte física, porque muitos dormem no Senhor. Morreram fisicamente, mas morreram em comunhão. Estão descansando, aonde a sua alma e o seu espírito está com Deus, conscientes e aguardando o dia da restauração completa, aonde Deus vai ressuscitar o corpo, que é a parte física, a parte material que se corrompeu. Então precisamos entendermos que o maior fator que o crente tem não é só ir à igreja, não é só andar com a Bíblia, não é só dizer que é crente. O fator principal é ter a comunhão com Deus. O fator principal é vivenciar a verdade de Deus em sua vida.
Mas vamos observar aqui a segunda consequência que traz o pecado. Segunda consequência: perde a alegria da salvação. Automaticamente afasta da comunhão de um Deus que é a fonte da alegria. Automaticamente, se afastando dele, vai perder a alegria da salvação. Foi o que aconteceu com Davi, um homem segundo o coração de Deus. Uma comunhão muito íntima, profunda. Mas quando Davi peca, ele perde essa alegria. E ele vai clamar no Salmo 51: não retire de mim o teu Espírito Santo, não tira a alegria da salvação. Isto que mostra para nós, amados, a gravidade da doença que é o pecado. Mas vamos corrermos aqui. Se vocês abrirem a Bíblia lá em Salmo 51 e o verso 12, olha o que diz o texto: torna-se a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Davi clamando aqui, pedindo ao Senhor para tornar a dar a ele, porque ele tinha perdido. Automaticamente, quando ele peca, ele perde esta alegria. E ele pede a Deus para trazer de volta esta alegria, que era a maior alegria que ele tinha. Não era as festas do palácio, não era o que ele tinha. O que mais importante era a presença de Deus na sua vida, ele ter essa alegria da comunhão. Mas vamos corrermos aqui. Além de perder a comunhão, perder a alegria da salvação, também perde também a vida, morte moral e física, porque espiritual já foi. Quando perde a comunhão com Deus, perde a vida espiritual. E por se afastar a cada momento, porque a pessoa, quando perde a comunhão, se afasta. Ele perde a alegria da salvação, vai perder também a vida espiritual automaticamente, a moral e a física. Porque a moralidade vem de Deus, porque Deus é um ser moral. Por isso que ele nos fez a sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus é um ser moral. Por isso que muitas vezes as pessoas se desviam e faz atrocidades tão terríveis que nem a pessoa que está no mundo tinha coragem de fazer. Vocês já perceberam isso? A pessoa, quando sai, não é a pessoa se afastar da igreja. Entenda-se aqui uma coisa: tem pessoas que se encontram fracos espiritualmente, muitas vezes se afastam. Essas pessoas são fáceis de retornarem, mas tem pessoas que se desviam. É mais do que o afastamento. Ela se joga na lama e se profunda na lama, e Satanás vai apresentando cada vez mais lama para ela, e ela vai se atolando. Ela comete atos tão atrocinantes que nem a pessoa no mundo tem coragem de fazer. Sabe o que é isso? É porque perdeu a vida espiritual, perdeu a vida moral, e se não ter cuidado, vai perder também a vida física. É cruciante aqui, amados. E digo mais, a vida principal já perdeu, que é a espiritual, que é muito mais do que a vida física. Muitos perderam a vida física, mas não perderam a vida espiritual, estão com o Senhor. Mas quem perde a vida espiritual, mesmo que estão vivos, mas não estão com o Senhor, é onde a Bíblia chama de sepulcro caiado. São andantes vivos, mas mortos por dentro. Isso é muito forte, e precisamos estarmos atentos a tudo isso e entendermos a gravidade desta doença, e cada vez mais nos afastar da contaminação dela.
Na morte espiritual, podemos observar em Romanos, até citei, Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o dom de Deus. Essa doença ainda traz outra consequência: interrupções das orações. Essa doença, ela causa também interrupções das orações. São os sintomas que ela traz. Interrompe as consequências, interrompe de a pessoa orar. Porque as suas orações são interrompidas, não são ouvidas e respondidas. Ou até pode ser ouvida, mas não respondidas. É o caso de Saul. Saul buscou a Deus buscando o sacerdote, o Urim, Tumim. Ele buscou a Deus de várias maneiras, mas Deus não respondeu. Nem por sonho, nem por profeta, nem por visões. Deus se calou para Saul. Por que Deus se calou para Saul? Por conta do pecado. Se você abrir a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 28, versículos 5 e 6, vai nos dizer: e vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. O Senhor ouviu, mas não respondeu. Lembra do texto? Os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa ouvir. Não estão agravados. Mas as nossas iniquidades faz divisão entre nós e ele, para que ele não nos ouça. Aí o texto vai dizer assim, ó: nem por sonhos, nem por Urim e nem por profeta Deus não respondeu a Saul. Por conta de que? A consequência da doença do pecado. Vamos corrermos. Temos ainda outras consequências. Outra consequência: quando a pessoa é contaminada pelo pecado, ela se afunda cada vez mais no pecado. Ela se afunda cada vez mais. Um abismo chama outro abismo. Salmo 42, verso 7, a parte do versículo, vai nos mostrar isso. Olha aqui, 1 Samuel, capítulo 28, 7. Como Saul se